noite. Graça e paz do Senhor. Estamos aguardando a chegada de mais alguns irmãos para darmos início a essa live. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com todo o povo de Deus, especialmente com a nossa igreja presbiteriana Betel, a 8ª IPB de São Bernardo do Campo. Que Deus abençoe a vida de cada um desses amados irmãos, espalhados pela nossa grande cidade, e às vezes até por outras cidades aqui do entorno. Louvado seja o Senhor pela vida dos amados irmãos. Nós vamos iniciar então esta live da noite do domingo, dia do Senhor. Vamos fazer uma oração inicial, mesmo de onde você está. Fala com o Senhor, fale com Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai de amor, por mais esse dia, mais esse domingo, mais esse momento em que o Senhor nos concede o privilégio de nos reunirmos virtualmente, de compartilharmos a Tua Palavra, de nos alimentarmos, ó Deus, espiritualmente. Ó Deus, que o Senhor, pela Tua graça, manifeste o Teu poder, ó Deus, em nossas vidas, na vida de quem está aqui, ó Deus, junto, eu e o Eliabe, na vida de todos que estão nos assistindo agora ou nos assistirão posteriormente. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo guie todas essas vidas, operando de tal forma que o Senhor seja glorificado, Pai. Ministra, ó Deus, em nossas vidas. Dependemos do Senhor, dependemos do Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Dependemos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, nos conforte, nos console, nos repreenda, ó Deus, nos redirecione quando precisarmos ser redirecionados. Ó Deus, mas não nos deixes entregues a nós mesmos, mas receba desde já, sim, o nosso louvor, a nossa adoração, oferecidos em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Faremos a leitura dos primeiros 9 versículos. Diz assim, Josué, capítulo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, ao rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Teu Deus, o nosso Deus, Ele é comigo, é contigo, é conosco. Esse Deus que não nos deixa, que não nos desampara. Ele nos chama, Ele nos comissiona e Ele nos capacita, indo juntamente conosco, nos conduzindo em Sua presença. Tenhamos a confiança nesse Deus. E em meio a essa luta toda que estamos passando, que o mundo está vivendo atualmente, Deus é com os seus servos. Deus é com aqueles, os seus escolhidos. Então nós vamos iniciar esse momento louvando ao nosso Deus com um cântico que diz em espírito e em verdade. Vai seguir, pode ser esse mesmo primeiro, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Meu prazer é adorar a Deus, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, é estar junto dos irmãos e, é claro, na presença do nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento? Pedir o Carlos Eliabe para nos dirigir nessa oração de gratidão, de louvor e também de confissão. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de receber, ó Pai, de Ti, receber da Tua palavra através do pastor, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, pedimos que o Senhor
Guarde, ó Pai, que nenhuma palavra que deve sair da boca dele seja dele mesmo, ó Pai, seja somente Tu querendo falar com nós, Deus. Te agradecemos por isso. Pedimos perdão, ó Pai, pois somos pecadores e merecedores do Teu grandioso amor, ó Pai, e merecedores de conhecer, ó Pai, e de entender o quão grande Tu és, ó Pai. Mas com o Teu imenso amor tem sempre nos sustentado e nos fortalecido para cada dia mais buscar e querer saber de Ti, ó Pai. Pedimos anseio pela Tua palavra, ó Pai, principalmente nesses momentos de dificuldade. E mesmo, ó Pai, passando por tantas coisas, somos gratos, pois temos vida, ó Pai, tantos que perderam a vida nesse período, ó Pai, e estamos aqui hoje para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Graças Te damos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, sim. Bom, vamos louvar o Senhor ainda com mais um cântico, na realidade um hino 22 do nosso hinário. Proclamam seu divino Criador, anunciam o firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus é excelso do saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto do universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será a minha boca agradável teu louvor. Amém. Amém. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo capítulo 1, versículo 1. Na realidade é o versículo 2 hoje, mas nós vamos ler todo o Salmo. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 2, o versículo da nossa meditação dessa noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, nós estamos estudando então o Salmo 1, e nós já recebemos a mensagem hoje pela manhã do primeiro versículo, considerando o subtema a felicidade do justo em dizer não. Nós vimos que o cristão ele é bem-aventurado independente das circunstâncias adversas que o cercam, né? E ele, como cristão, ele precisa saber dizer não, ele precisa ter coragem para dizer não, e principalmente dizer não a essa perigosa tríade narrada no versículo 1 do Salmo.
ou seja, os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Essa tríade, ela é maligna, ela é perigosa, e tudo isso nos afasta de Deus. E o homem bem-aventurado, o justo, o bem-aventurado, aquele que é feliz, ele diz não a essa tríade maligna. E este contraste entre a cosmovisão do justo e a cosmovisão do ímpio, ou seja, entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, ela nos revela grandes verdades acerca do nosso proceder. E por isso nós somos levados a refletir sobre a incoerência entre a fé cristã, a fé que nós professamos, e os nossos atos práticos diários. Ou seja, não só as pessoas lá de fora devem refletir, mas nós próprios devemos fazer uma autorreflexão acerca do que nós cremos e do que nós praticamos no nosso dia a dia. Eu quero deixar aqui algumas perguntas iniciais baseado no estudo que nós vamos ter agora. Ou seja, o quanto você valoriza o prazer? O quanto você valoriza o prazer na sua vida? Qual preço você pagaria para ter mais prazer? Você tem limites pré-estabelecidos que norteiam a sua conduta, ou você é conduzido pela multidão? Você acha que é pecado o cristão ter prazeres em sua vida? São algumas perguntas que nós vamos abordá-las durante o nosso estudo, ou vamos respondê-la direta ou indiretamente. Então, o nosso tema de hoje é o prazer do justo em dizer sim, em fazer. Nós já vimos que a felicidade do justo é em dizer não. Agora, o prazer do justo é em dizer sim, em fazer. Ele faz e o ímpio não faz. Nos nossos dias, as pessoas estão buscando esse prazer a qualquer preço. Não este aqui da Bíblia, mas estão buscando o prazer a qualquer preço, com tudo que elas têm. E até com tudo que elas não têm, elas querem, elas desejam o prazer para suas vidas. Por isso, o hedonismo, ele está em alta na vida teórica e na vida prática de uma multidão dos nossos dias. Muitos talvez nem saibam o que significa hedonismo, mas eles são fiéis a esses princípios, eles são seguidores dos seus mandamentos, das suas práticas. O hedonista, ele tem o prazer como seu bem supremo, acima de tudo, acima de todos, incluindo acima do próprio Deus. E o seu objetivo de vida é ter o máximo possível de prazer. Ele estabelece os seus meios, os seus métodos, os seus caminhos próprios para alcançar estes objetivos egoístas, particulares do prazer. Essa filosofia de vida, surgida entre os gregos, especialmente entre Aristígo, primariamente ali com Aristipo, e depois com Epicuro, que vai aprimorar e vai mudar, alterar essa filosofia de Aristipo, e ele vai dizer que a busca do hedonista é buscar evitar a dor, é buscar fugir da dor, se entregando aos prazeres até os seus limites. Este é o hedonismo. Mas há uma outra linha também muito comum nos nossos dias, que é do masoquismo. Masoquista não é uma filosofia, não é como o hedonismo. Ela é uma psicopatologia e é séria. No entanto, pasmem, apesar de ser uma psicopatologia, ela está em alta no gosto popular. Inclusive entre muitas pessoas cristãs e pessoas que não têm essa psicopatologia, ou seja, essa perturbação da sua personalidade, mas gostam, amam, desejam o prazer do masoquismo. Ou seja, tem muitos livros, muitas literaturas, muitos filmes, cantados, tocados, escritos, produzidos, um atrás do outro, tudo com essa temática masoquista. E tem alcançado um número expressivo de seguidores, de telespectadores, de leitores, e tem trazido retornos assustadores, arrecadações volumosas com essas produções. O masoquista,
Ele busca o prazer sexual através do sofrimento, através da humilhação, através da dor a que ele mesmo se submete de forma voluntária. E por motivos variados a pessoa se compraz com a sua própria dor, misturada com o prazer da relação do ato sexual. Então, essa pessoa masoquista, ela se torna escrava, ela se torna totalmente dependente desse tipo de prazer e ela não consegue ter prazer de outras formas, muitos não conseguem, e ela fica presa a esse desejo de sofrer e ter prazer ao mesmo tempo. Amados, essa busca do prazer, nela muitos não se importam com os meios que eles vão usar para alcançarem os seus objetivos. Os fins, novamente, justificam os meios para eles. E eles não se importam se vão destruir famílias de fora, se vão destruir a própria família ou a família de outras pessoas, né? Ou mesmo ambas, em alguns casos. Não se importam se estão indo na contramão da vontade divina. Eles querem o prazer. Mas o justo, ele, embora ele tenha o seu prazer, ele goste e ele deseje ter prazer, e é lícito que o justo queira ter prazer dentro dos limites, e é claro, eu quero ressaltar aqui que não é dentro dos limites das regras éticas e morais estabelecidas pela sociedade, ou por uma ou várias filosofias, não é por leis deste século, né, que norteiam os ímpios, os pecadores, os escarnecedores. Na verdade, o justo, ele tem prazer, mas o seu prazer está na lei do Senhor, está na Torá, na Torá de Yahvé, do eu sou. E esse texto aqui começa com uma conjunção adversativa. Antes, ou seja, ligando o versículo 1 com esse versículo 2, né? Agora ele diz antes, né? E aqui fazendo de forma adversativa uma contraposição, substituindo o que o ímpio faz, né, pelo que o justo agora vai fazer. Se no versículo 1 o homem bem-aventurado, o homem feliz, evita fazer, deixa de fazer, e o ímpio acaba fazendo, aqui ao contrário, agora o seu prazer está em fazer. Ele faz e o ímpio não faz. O autor aqui tem em mente, quando ele fala da lei do Senhor, ele tem em mente a Torá, que são os 5 livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, os livros da lei, o livro de Moisés, o Pentateuco, né, que é também chamado de Torá, que quer dizer instrução, ensino. E, embora tenha essa direção da lei para os 5 primeiros livros, para a lei de Moisés, a sua aplicação geral envolve não só os ensinos, não só os escritos contidos na lei de Moisés, mas toda a revelação de Deus, toda a revelação especial, toda a escritura sagrada está aqui explícita nesse texto. O seu prazer está na lei do Senhor. Então, o crente, o justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Mas eu queria ressaltar aqui também que esse prazer não é único, não é exclusivo, ele só tem prazer na lei do Senhor e não tem mais nenhum outro tipo de prazer. Não é isso que o texto está nos dizendo, né? O justo, ele tem tanto ou mais prazeres que o próprio ímpio, mas todos são usufruídos sob a orientação da vontade divina. E dessa vontade divina revelada nas Escrituras. Não é o que a pessoa imagina ou que alguma pessoa ou outra revelação à parte diz. É o que a Bíblia diz. Então, ele tem prazer sexual, mas dentro dos limites da palavra de Deus. Ele tem prazer na comida, ele tem prazer na bebida. O crente também pode usufruir dessa bênção, né? Mas dentro dos limites da palavra de Deus. Ele pode ter prazer no lazer, na família, nos jogos, por que não? Mas dentro dos limites da palavra de Deus, no trabalho, nas artes. Ele pode ouvir uma música, ir ao cinema, ler um bom livro, mas dentro dos princípios da palavra de Deus, ele usufrui de tudo isso de forma saudável, de forma abençoada, de forma santa. Ou seja, a conduta do justo, ela não é pautada pelos enganos do seu próprio coração, nem por qualquer filosofia humana. A única regra de fé e prática para o justo, para o cristão, é a lei do Senhor, é a palavra de Deus.
Então ele não anda no conselho dos ímpios, ou seja, ele não é influenciado pelos ensinos perversos, o seu prazer está nos ensinamentos, nos mandamentos de um outro conselheiro, não no conselho dos ímpios, mas no maravilhoso conselheiro que é Jesus Cristo, em quem reside toda a sabedoria, né? Toda a sabedoria está em Cristo Jesus, e ele é o maravilhoso, sobrenatural conselheiro. Então o justo tem o seu prazer em ouvir a voz de Deus, nos conselhos de Cristo, e ele é influenciado totalmente por Deus. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não anda na carne, porque o seu prazer está em andar no Espírito. O seu prazer está em ser cheio do Espírito Santo, em fazer a vontade de Deus, em obedecer à vontade revelada do Senhor na sua Escritura Sagrada. Então ele também não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Ou seja, ele não fica zombando das pessoas, chacoteando das pessoas. O palavreado dele não é pejorativo, não é negativo, ele pelo contrário, o seu prazer, como diz Paulo, né, está em sair falando salmos entre eles, entre as pessoas, entre os irmãos, entre os justos, porque esse justo, ele ao invés de ser escarnecedor, ele quer que saia da sua boca palavras que edificam, palavras que trazem vida, palavras que animam, palavras que glorificam a Deus. Então a diferença é grande na conduta do justo e na conduta do ímpio. Há um contraste aqui claro no Salmo e em toda a palavra de Deus. A verdade é que cada um irá ouvir o conselho ou irá aconselhar conforme a sua cosmovisão. Cada um irá trilhar os caminhos da sua vida diária conforme a sua cosmovisão. Cada um irá se assentar na roda, no grupo, na comunhão daqueles que compartilham da sua cosmovisão. O estranho aqui não são os ímpios fazerem tudo isso. É normal o ímpio fazer, o pecador fazer, o escarnecedor fazer, porque essa é a cosmovisão deles. Eles estão coerentes com o que eles creem. Mas o estranho e o incoerente aqui é ver cristãos, ou pelo menos pessoas que se dizem cristãs, que têm uma visão diferente, pautada na Escritura Sagrada, fazer isso e de forma pior ainda do que os ímpios, pior do que os descrentes. Isso sim é estranho, isso sim é incoerente. É natural que o ímpio pratique a impiedade. É natural que o pecador continue no pecado. É natural que o escarnecedor continue escarnecendo e zombando das pessoas e até de Deus. Porque essa é a natureza deles. Essa é a cosmovisão que eles creem e assim eles o fazem. Mas você que é crente, você que é servo de Deus, precisa ser coerente com o que você crê. Os seus atos não podem contradizer a sua fé. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades. O justo, ele tem prazer na lei do Senhor, e esse prazer é no que ele faz, e no que ele faz com frequência. Veja só, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer não é uma rápida sensação, uma mera emoção. O seu prazer está em Deus e na sua palavra. Não é algo apenas verbal, não é algo de boca. Ele de fato ama meditar na lei. E ele faz isso com frequência, de dia e de noite. Para este servo de Deus, para esse justo, as coisas de Deus não são enfadonhas para ele. Se momentaneamente for enfadonha, ele luta contra essa fraqueza da carne. E ele busca em Deus, ele busca no Espírito Santo força para vencer essa inclinação carnal do seu coração, essa falta de desejo, de prazer na lei do Senhor. Ele não se acomoda nela, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele vigia, ele busca a graça de Deus para poder superar essa falta de vontade. Mas o natural do cristão, cheio do Espírito, daquele que ama Deus, é que ele não veja as coisas de Deus como enfadonhas.
Às vezes o pecado vai fazer isso, a nossa natureza vai fazer isso, mas o crente, o justo, ele não vai se acomodar a essa situação. Ele vai buscar, e ele vai buscar, e não vai se entregar. Ele não é forçado, não é obrigado a meditar. Ele medita porque ele sente prazer. Ele medita porque eles têm deleite na palavra de Deus. Aqui não é prazer por prazer. Nem mesmo não é prazer por prazer na lei do Senhor. Ele não ama a lei porque ela lhe dá prazer. Na verdade, o objetivo supremo do cristão não é ter prazer. Nem mesmo prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer nessa lei porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E porque nesse prazer ele glorifica a Deus. Ele agrada a Deus. E é esse o propósito dele. Então ele não pratica isso para se justificar, para se achar bom, para ser aceito diante de Deus também. Ou seja, porque a lei não produz nenhuma justiça para o homem pecador. O pecador ele não será justificado por observar os preceitos éticos e morais da Bíblia, da lei. Essa justiça própria ela não justifica ninguém. Pelo contrário, ela condena todos. E todos os que se refugiam nela, na sua autojustiça, na justiça própria. A lei, ela aponta o seu pecado, o meu pecado, e condena o pecado e condena o pecador. Mas também a lei aponta para Jesus, o único que justifica o pecador, o único que salva o pecador, o único que liberta o pecador das garras do pecado. O prazer do justo, né? Na verdade o prazer do ser humano, ele vai sempre estar em algum lugar, ele vai sempre estar em alguma coisa, ele vai sempre estar em alguma filosofia, isso conforme a cosmovisão de cada um. Mas o prazer do justo, ele está na lei do Senhor, que não é uma lei em si mesma, é a lei do Senhor, é a lei no Senhor, é a lei para a glória do Senhor. Ou seja, essa lei nos conduz ao Senhor, que é Cristo, que é Yahvé, o termo aqui é Senhor em caixa alta, né? É o nome do próprio Deus, Yahvé, eu sou, é um nome impronunciável, alguns chamam de Yahvé, de Javé, né? De Jeová, de Ioa, né? Então são várias pronúncias, né? Mas nós não temos a certeza de nenhuma delas. É um nome impronunciável. Mas Jesus, diversas vezes, se revelou como o Eu Sou, como o Senhor, esse Senhor do Antigo Testamento, né? Esse Yahvé. Ele diz, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Ele diz várias e várias vezes, eu sou. É esse que o justo deseja. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Na verdade, ele tem o prazer em ouvir, ele se compraz em ouvir o Senhor, ouvir constantemente, diariamente, a voz de Deus. E não os conselhos dos ímpios. Ele se delicia ao ouvir Deus aconselhar o seu coração. Esse prazer que inunda o coração do justo. Ele tem a satisfação plena é na presença de Deus, na comunhão com o seu Pai divino, com o seu Pai celestial. Ele tem prazer em andar nos caminhos santos do Senhor e não nos caminhos dos pecadores. O contraste é grande. E o gozo, ele inunda, a alegria inunda o coração do crente quando ele se envolve com as coisas de Deus. E ele também é envolvido pelo próprio Deus, que lhe enche do seu Espírito Santo. E isso lhe dá prazer e mais prazer. Essa é a palavra que o salmista está dizendo. O justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, nas coisas de Deus. E aqui é dia e noite. Dia e noite aqui também aponta para uma necessidade. Uma necessidade qualquer não, é uma necessidade especial, profunda, vital, que ele tem de meditar na lei. Mas principalmente que ele tem do próprio Deus.
Porque o termo meditar aqui, ele tem um sentido de mastigar, de ruminar, mas uma necessidade profunda. Ele tem um prazer e necessidade, por exemplo, nós temos o prazer e a necessidade de nos alimentarmos naturalmente de um alimento todos os dias. Assim o salmista ele está dizendo que ele tem esse prazer e essa necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Assim como também nós temos a necessidade e o prazer de respirar sempre, todo dia, o momento todo, não paramos de respirar. O salmista está dizendo, eu tenho esse prazer na lei do Senhor. O justo tem esse prazer na lei do Senhor. Nós respiramos até quando nós dormimos. Nós meditamos na palavra, necessitamos da palavra até quando nós dormimos. Na verdade, nós somos ensinados pelo Senhor até quando nós dormimos. Nós somos alimentados até quando nós dormimos. Então, o salmista ele traz essa ideia de dia e de noite. E eu pergunto, você tem o hábito de ler uma passagem bíblica, seja curta ou mais longa? Tem o hábito de meditar nessa passagem, de trazê-la à tona várias vezes durante o seu dia? Você tem o costume de fazer aplicações dessa palavra para o seu viver diário? As várias situações que você passa durante o dia, você aplicaria essa palavra? Você tem esse costume, esse hábito? Você lê a palavra e leva ela consigo durante o dia e durante a noite? É isso que o salmista está dizendo aqui de dia e de noite. O justo, ele examina o livro da Bíblia. Na realidade, ele examina livro por livro, texto por texto, versículo por versículo e os devora. Essa ideia de ele medita, ele mastiga, ele rumina, ele saboreia, ele extrai o máximo dessa palavra, porque ela lhe é desejável, ela lhe é agradável, ela lhe é doce, mais doce do que o favo de mel. E ele ama essa palavra, ele deseja essa palavra, ele tem prazer nessa palavra. Então o justo ele medita de dia e de noite porque ele quer conhecer a palavra de Deus, ele quer conhecer, ele quer saber como tudo começou e lê em Gênesis, ele quer saber como tudo terminará e lê em Apocalipse. Na verdade, a Bíblia toda fala do começo e fala também do fim, né? Então ele lê toda a Escritura, de dia e de noite, toda a lei. Amados, eu passo horas estudando a Bíblia. E não é só porque eu sou pastor. É claro que o fato de ser pastor é uma motivação a mais, é um fator que realmente exige que eu estude mais a Bíblia. Mas mesmo antes de ir para o seminário, lá na década de 90, né, eu lembro, no começo dessa década de 90, eu já estudava a Bíblia, eu lia a Bíblia e lia ela várias vezes antes de ir para o seminário. Provavelmente cerca de 7 vezes eu já tinha lido a Bíblia antes de ir para o seminário. Amados, eu parei de contar, mas não parei de ler. Porque agora eu leio até muito mais detalhadamente do que eu lia antes. Eu leio aprofundando cada passagem, cada texto, cada versículo da palavra, e eu quero ler, eu quero entender, eu quero conhecer, eu quero que isso seja aplicado pelo Espírito Santo em minha vida. No começo, antes de ir para o seminário, eu lembro que eu ia pregar na congregação ou na própria igreja, eu tinha dificuldade de pregar 20 minutos. E até mesmo no seminário, eu tinha dificuldade de pregar 20, 25, 30 minutos num texto inteiro da palavra. Hoje, um versículo, né, o tempo parece ser pouco para pregar sobre um versículo apenas. Então é preciso ter esse desejo, essa sede, esse prazer em ler a palavra, em meditar na palavra, né? Esse texto aqui diz que o salmista tem prazer na lei do Senhor. Você tem prazer de ir para a casa do Senhor para poder ler a palavra, para ouvir a pregação da palavra? Você tem prazer em congregar, como nós cantamos aqui no começo, né? Prazer de estar no átrio do Senhor, porque lá a palavra do Senhor vai ser pregada. A casa de Deus. Esse justo, ele se apega à Bíblia porque ele quer saber qual é a vontade do Senhor.
em todas as coisas, porque ele ama fazer a vontade do Senhor, ele quer colocar essas coisas, essa vontade, o propósito de Deus em prática no seu dia a dia, em todas as áreas da sua vida. Por isso, ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao caminhar, ele medita na palavra, ele guarda a palavra, ele estuda a palavra. A ideia aqui é a mesma de quando Deus diz lá para Josué meditar de dia e de noite no livro da lei. Né? Deus diz para Moisés, medita de dia e de noite no livro da lei para teres o cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito. Então, era para Moisés, era para Josué ter esse zelo, esse cuidado de meditar de dia e de noite, e é para fazer conforme tudo está lá escrito no livro da lei. E ele diz, então farás prosperar o teu caminho. Quanto a ser bem-sucedido, quanto a fazer prosperar o caminho, nós vamos ver na semana. Mas nesse texto de hoje ele diz, medita de dia e de noite. E Deus diz ainda para Moisés, para Josué, ali, não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses. Se você tem prazer no livro da lei, você medita nele de dia e de noite. E ele diz, não cesses de falar deste livro da lei de dia e de noite também. Ou seja, para você ter o cuidado de observar tudo que Deus tem para nos ensinar. Tudo que é a vontade do Senhor. Que a vontade de Deus não virá através de um anjo, através de uma revelação extra bíblica, mas na própria Bíblia, na própria palavra. Deus já se revelou a mim, Deus já se revelou a você, e o cristão, ele tem esse prazer, tem esse desejo, esse prazer de ouvir Deus falar com ele. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades, meus amados, minhas amadas. E eu queria concluir a nossa mensagem de hoje dizendo que as diferenças no prazer irão revelar, de fato, o coração de cada um. Irão revelar o propósito, o tesouro, as prioridades de cada um. Onde é que está o teu prazer? Onde está o teu coração? Quais são as suas prioridades? Muitos cristãos, nós cristãos, nós podemos ter prazer e podemos ter variados prazeres na vida e usufruir deles de forma plena, de forma santa, de forma agradável a Deus. Mas muita gente ainda sente uma culpa quando vai ter algum prazer que é lícito ter. Muitas vezes tem sentimento de culpa dentro de uma relação sexual dentro do casamento, que é aprovado por Deus, que é abençoado por Deus, na forma lícita. Mas ainda assim, sendo lícito, sendo prazer, sendo abençoado, tem gente que, talvez pela carga passada historicamente, pela tradição, que via a relação sexual como algo pecaminoso em si mesmo, mas a relação sexual, o prazer sexual é uma bênção, é uma dádiva de Deus, mas dentro do casamento e na direção do Senhor. Mas isso não é para trazer culpa. Tem gente que tem sentimentos de culpa, que trazem isso com qualquer tipo de prazer, até quando ela come, quando ela bebe, quando ela viaja, quando ela faz uma compra, quando ela participa de uma brincadeira, de um jogo. Às vezes fica o sentimento de culpa, como se ela não pudesse ter prazer. Mas Deus foi quem nos deu o prazer, e na palavra de Deus nós temos a direção para fazer tudo conforme a vontade dele. Não temos que ter esse sentimento de culpa, de escravização. Na realidade, Jesus veio e já nos libertou. Ele nos libertou dessa escravidão da religiosidade, porque isso é religiosidade. Nos libertou dessa escravidão do ascetismo, como se essa autoexclusão, essa separação, essa autoprivação fosse um meio de ganhar o coração de Deus, de barganhar com Deus, eu me privar dos meus prazeres, como se isso fosse a vontade de Deus. Às vezes, em determinados momentos, pode ser, mas no geral é uma bênção, é uma dádiva do Senhor. E nós somos livres, tudo nos é lícito, Paulo diz, mas nem tudo nos convém. Mas nós somos livres e nos é lícito, é claro, dentro dos princípios, do parâmetro da palavra de Deus. Então, nós não queremos e não teremos o prazer a qualquer preço. Nós sabemos que temos limites.
Nosso objetivo não é agradar a nós mesmos. Nosso objetivo é agradar a Deus. É aquele que nos arregimentou como soldados. E nos arregimentou não para o nosso prazer, mas para a glória dele. Mas nós temos prazer. Mas na nossa vida, o propósito de Deus nos criar foi para a glória dele. Então nós analisamos primeiro, né, se o nosso prazer vai agradar a Deus. Nós analisamos primeiro se está de acordo com a sua palavra, verificamos se isso não irá prejudicar outra pessoa, se não vai servir de tropeço. Então nós avaliamos, analisamos tudo. Mas muitos nesta busca de prazer não avalia, não pauta na palavra de Deus. Mesmo dizendo que creem na palavra, mesmo dizendo que é cristão, muitos têm destruído suas vidas, têm destruído famílias, têm destruído casamentos, envergonhado o nome do Senhor, envergonhado a igreja do Senhor, porque busca o seu prazer de forma desenfreada, egoisticamente, baseada no hedonismo, baseada nos princípios deste mundo, nas filosofias deste século. O crente, ele pode usufruir de todos os prazeres concebidos por Deus, mas sem desonrar o nome do Senhor. A nossa conduta cristã, ela não é baseada nos enganos do nosso próprio coração, do nosso coração que é enganoso. Ele às vezes vai querer alguns tipos de prazer em alguns momentos e que não são lícitos. Então nossa conduta não é baseada no que nós sentimos, no que nós desejamos carnalmente, nas nossas paixões, nas nossas concupiscências, e nem também nas filosofias deste século, as filosofias humanas, seja o hedonismo ou qualquer outra filosofia, mas somente na palavra de Deus. Eu quero concluir perguntando para você, você tem prazer na lei do Senhor? Você tem prazer nas coisas de Deus? Você tem prazer no próprio Deus? Meu amado, minha amada, caso a sua luta dessa vontade da carne contra a vontade do Espírito, né? Caso nessa luta a carne esteja prevalecendo, esteja vencendo, meu amado, clame a Deus, busque socorro no Senhor, suplique a Ele por mais graça, por misericórdia, mas não se renda, não se entregue à vontade carnal, mortifique diariamente, dia e noite a sua carne, diga não para essa vontade, para essas paixões carnais, encha-se do Espírito Santo dia após dia e continuamente, progressivamente, mas não deixe de meditar na palavra de Deus, não deixe de mastigar a palavra, não deixe de ruminar a palavra, não deixe de extrair o melhor da palavra de Deus, e isso diariamente, dia e noite. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos capacite a sermos esses justos, né, que de fato sabe dizer sim para a palavra de Deus, sabe dizer sim para as coisas de Deus, como ele sabe dizer não para os ímpios, para os pecadores e para os escarnecedores, ele sabe dizer sim para a palavra de Deus, para as coisas santas, para as coisas do céu, para as coisas espirituais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Quero orar pela sua vida. Não sei como você está, não sei se estás em fraqueza, não sei se estás forte espiritualmente, se estás abatido, se tem dado vazão à carne, se o seu prazer pela lei do Senhor tem diminuído, se você tem saudades do templo do Senhor. Ontem nós tivemos uma live da mocidade, né, comemorando os 3 anos, né, e foi postado um vídeo, né, da nossa igreja, do templo da nossa igreja vazio, só os bancos ali vazios. Teve irmãs que falaram, quase choraram, que derramaram lágrimas quando viram a igreja vazia. Meu amado, eu também senti uma dor no coração. Eu sinto saudade de estar na comunhão com os irmãos. Sinto saudade da comunhão com os irmãos. Sinto saudade de estar ali na igreja, juntos, meditando na palavra, envolvidos nas coisas de Deus. Que Deus aumente essa sede, esse desejo, esse prazer na sua vida, nas coisas do Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai de amor, pela Tua palavra.
Obrigado porque nós somos, ó Deus, ensinados que o justo, ele tem prazer, ele pode ter prazer, mas o prazer dele está na lei do Senhor. E ele não tem esse prazer temporário, passageiro, esporádico. É um prazer dia e noite, constante. É algo que ele deseja, é algo que ele busca, é algo que ele ama e é algo que ele pratica. E isso lhe envolve como um todo. Senhor, nos ajude, de tal forma que a Tua palavra nos envolva nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos olhares, nas nossas atitudes, por onde nós andarmos, com quem nós, ó Deus, comungarmos, com quem nós nos aconselhamos. Ó Deus, que a Tua palavra molde-nos por completo e cada vez mais, fazendo-nos cada vez mais agradáveis a Ti, e que nós possamos conhecê-lo intimamente, ó Deus, e conhecer e prosseguir em conhecer a Ti, para que possamos cada vez mais ser parecidos com Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, e também glorificarmos o Teu nome com o nosso viver, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Te pedimos perdão por tantas vezes, ó Deus, atender aos conselhos dos ímpios, por tantas vezes nos deter, nos pararmos, ó Deus, no caminho dos pecadores, e tantas vezes, às vezes, nos assentar na roda dos escarnecedores, dos debochadores. Perdoa-nos, ó Deus, lava-nos, purifica-nos, não nos deixes, ó Deus, entregues a essa condição, mas antes que possamos, ó Deus, ser aprimorados espiritualmente, aperfeiçoados espiritualmente, e de glória em glória sermos transformados conforme a imagem do nosso Senhor Jesus. Nós assim te pedimos, nós assim te agradecemos por tudo, em nome dele. Amém. Amém. Deus abençoe. Quero só lembrar de orar pela família especial dessa semana. Continuemos orando pela nossa irmã Fátima, a Milena, o Elton e também a Mari. Tá? Deus abençoe a todos e até amanhã. Quero lembrar também que amanhã, ou melhor, durante toda essa semana, de segunda a sexta, nós teremos a nossa reunião de oração e estaremos meditando no livro dos Salmos. Nós vamos começar o capítulo 5 nessa semana, o capítulo 5, Provérbios, desculpem, irmãos, Provérbios, Salmos nós estamos estudando aqui aos domingos, Provérbios de segunda a sexta-feira. Deus abençoe sua vida, fique na paz, Deus abençoe em nome de Jesus.